sentados, as sessões de zazen nos mosteiros ou nas comunidades, né, nos retiros, geralmente elas são de 40 minutos sentados, 10 minutos caminhando e 40 sentados de novo. Então, cada sessão tem 90 minutos. Então, a gente precisa realmente estar num lugar confortável, né? Quem for sentar no chão hoje, se quem já tem maleabilidade, né, para sentar direto no chão, sente na postura mais confortável que você conseguir. Quem não tem costume de sentar no chão, faça na cadeira, né? O corpo não pode ser um impeditivo para você tentar se concentrar, né? Que é o que é a intenção da meditação. A gente usa o corpo, mas o foco aqui é a mente, não é o corpo. É também, né? Que a gente precisa do corpo numa determinada posição e com alguns pontos de atenção estabelecidos. Mas é preferível, quem não tem muita maleabilidade, sentar numa cadeira do que fazer uma meditação não com com tanto poder de concentração, né? Você conseguir focar o mínimo que você conseguir nesse momento que a gente vai fazer, ok? No zazen, nós nos sentamos nessa almofada, que é o zafo, né? Com as pernas, e aí depende da maleabilidade de cada um. Eu, particularmente, eu não tenho a cabeça do fêmur esquerdo, então eu nunca vou fazer lótus, porque a minha perna não existe o movimento, né? Tem um movimento que ela não faz, então é um impeditivo. Então, o máximo que eu consigo é birmanesa, que é essa posição que um pé fica na frente do outro. O que a gente precisa é ter esse triângulo bem estabelecido, é uma base de apoio boa aqui atrás, que não force a sua coluna, a base aqui da lombar, e os dois joelhos e panturrilhas apoiadas no chão. Essa posição de pernas, que as pernas ficam no ar, em pouco tempo o quadril começa a doer. Isso não é uma posição correta. Você precisa jogar o cóccix e os joelhos para frente e apoiar e achar a sua posição, né? A gente mexe um pouco o corpo antes de começar, faz alguns movimentos para a coluna se assentar e aí você encontra a sua posição. Cada um tem um ponto, né? Que a gente chama de ponto central para estabelecer. E assim a gente fica por algum tempo. O zazen, especificamente, a gente faz de frente para a parede. A gente não fica como nós estamos aqui, uns olhando para os outros. Costas virado para a parede, para diminuir distrações. E não só para diminuir, o motivo principal é esse, para diminuir distrações, porque qualquer levantada de olho que a gente der, distrai. Levantou de novo, distraiu. Então, de frente para a parede é mais fácil da gente conseguir se concentrar e ter poder de foco. E o Zen, eu não sei se todos aqui conhecem ou já tiveram algum contato com o Zen budismo, né? O Zen é uma das escolas do budismo. O budismo, quando saiu da Índia, ele foi para toda a Ásia ali e se adaptou a cada cultura onde ele chegava. Então, a gente tem várias escolas principais de algumas regiões da Ásia. O Zen budismo é o budismo japonês. É o budismo que chegou no Japão e se adaptou a um modelo de sociedade japonesa. Então, ele tem algumas regras bem estritas que são dos japoneses, né? Os tibetanos, a mesma coisa. Eles abraçaram uma religião que tinha na época que chamava Bon, uma religião medieval esotérica que tinha no Tibete, e ele também se adaptou àquela sociedade, e dali surgiu o budismo tibetano. Por isso tem tanta cor, tem as imagens, né? As deidades, isso tudo vem de uma religião muito, muito antiga. Então, o budismo, onde ele chegou, ele se adaptou
na sociedade, né? Para ele conseguir acessar a mente daquelas pessoas naquele determinado momento. Então, o Zen tem características muito, muito específicas da sociedade japonesa, né? A coisa da retidão, essa coisa da gente se sentar de frente para a parede, é isso, né? É a gente olhar o que é essa sombra, né? Quem é esse eu? A grande pergunta do budismo é quem é você, né? E essa sombra, quando a gente faz essa meditação nos mosteiros, é sempre à luz de velas, o lugar onde a gente faz o zazen, se chama Zazendô. Então, a gente fica realmente com uma sombra, a nossa sombra fica refletida na parede. E esse Só um minutinho, porque eu tive que desligar os áudios aqui que estavam abertos e desliguei o seu sem querer. Me desculpa. Vou precisar fazer isso. Isso. aí. Obrigada. Então, o Zen especificamente, existe uma técnica, né? Ele ensina o budismo através de uma técnica, e esta técnica é o Zazen. Existem ensinamentos falados, grandes mestres, né? Grandes escritores, mas a prática do Zazen é o foco principal no Zen budismo. O que você consegue acessar, né? Não é pela intelectualidade, é pela prática e mais pelo seu entendimento emocional de como funcionam os padrões mentais, na verdade, do que pela intelectualidade. Então, o Zen vai muito a fundo nos padrões mentais mesmo, né? Na mente, através da meditação. Por isso, os retiros são bem longos, bastante puxados, a gente acorda. Aqui em Eishoji, que é onde eu faço as minhas práticas, os meus mestres moram no Japão. Eu tenho um mestre e um professor. Um mestre japonês, que é meu professor, né, que me entregou meu Hakusu, e um professor que me acompanha brasileiro por causa da dificuldade da língua. Então, eu já passei 3 longos períodos no Japão em imersão em mosteiros, né? Um período de quase 1 ano, o primeiro semestre todo do ano passado e 1 mês em 2016. Eu faço esses treinamentos lá. Eu sou budista já há 17 anos, eu já venho nessa caminhada e alguns podem conhecer um projeto que eu tenho de meditação com crianças, que chama Crescendo Zen. Então, desde 2017, eu venho só fazendo isso, ensinando meditação para crianças, para que elas cresçam com essa mente, né? E com algumas habilidades mentais que a gente precisa começar a trabalhar enquanto sociedade, né? Não só enquanto adultos, também a gente precisa, nós todos, né? A nossa cultura não é uma cultura que olha para dentro, ela é uma cultura que olha só para fora. Quase o tempo todo a gente só tem estímulos externos, né? O tempo todo. E quando a gente vai para o Oriente, você vê o impacto disso é muito visível, assim, de sociedades que têm uma preocupação maior com isso, né? Com o silenciar, com o olhar para si, com a capacidade de olhar para si e enxergar o outro de uma forma menos agressiva, né? Isso impacta numa sociedade de uma forma muito abrangente. Isso no Japão a gente consegue ver muito claramente, assim, quando você pisa lá, preocupação com o outro, né? O tempo todo eles estão preocupados com o outro, mas é porque olharam para si, né? Desde muito cedo primeiros. Então eles não querem que o outro sofra o que possivelmente ele também sofreria. Então esse é o que o Zazen faz, né? Não
primeiro momento, quem procura meditação é a minha dor, né? O meu eu, a minha ansiedade, a minha compulsão, o meu nervosismo, a minha raiva, a minha falta de concentração. Então é só o eu, né? Só está focado, todos nós, né? Todo mundo, a gente só está focado no eu, no eu, no eu, no meu, o tempo todo. Isso com o tempo costuma dar uma diluída, e daqui a pouco, quando os seus processos internos começam a ficar mais claros, né? Menos raivosos, menos impulsivos, menos compulsivos, você consegue mudar a perspectiva do olhar. Então, alguma coisa que te agredia muito profundamente numa pessoa muda, porque a sua percepção de olhar muda, porque você conseguiu acessar espaços que antes não acessavam. Então, é tirar casca de cebola, né? E com muito sofrimento, né? A gente tira é como se tivesse várias nuvens na nossa frente. E aí descascam uma cebola. Algumas muito doloridas, às vezes, porque só nós sabemos as cargas que nós carregamos, né? E a gente não carrega só as cargas desse momento atual. O budismo, principalmente, a gente carrega karmas infindáveis de vidas muito, muito antigas. Então, a gente tem padrões muito difíceis de serem quebrados, mas que dá para ser muito melhorado, muito, muito mesmo. Eu vejo isso, eu acompanhei um grupo aqui na Unipaz por 9 anos, quase 2.000 pessoas passaram por esse grupo, e eu encontro, às vezes, pessoas hoje em dia em vários lugares e eu não reconheço a pessoa mais que foi lá uma primeira vez há muitos anos e que continuou, né, nesse processo de busca, né, interior. E hoje, eu falo, não é a mesma pessoa, né? Não é a mesma pessoa, porque muda realmente a vida, né? Não muda só a pessoa, muda a vida, muda as escolhas, muda o caminho, né? E não necessariamente precisa ser budista, né? Ou precisa ser zen budista. O zazen é uma técnica de meditação. Então, simplesmente se sentar, né? E enxergar em profundidade, com um olhar profundo, com um olhar sincero. Isso precisa longo tempo para a gente ver algum efeito, né? Meditação funciona por acúmulo. Então, a gente precisa fazer um pouquinho todos os dias. Hoje a gente vai fazer meia hora, e aí, na próxima semana, aí pulo, né? E na próxima semana faço 1 hora de uma vez. Não vai funcionar, né? Você precisa estabelecer um padrão mental que não existe. A gente só vive no movimento. O seu cérebro não entende o que é parar, respirar, para o corpo e para a mente. Não existe esse movimento ainda. Então, a gente precisa estabelecer esse reconhecimento, né? Que é um reconhecimento de padrão mental. Então, a primeira coisa que a gente faz para o corpo é usado como âncora mesmo. Não é obrigatório, é outra palavra. É proposital, né? A gente usa o corpo realmente como âncora para parar uma mente que não para, né? Então, se você não para o seu corpo, não tem como você enxergar a sua mente. E aí você começa a enxergar qual é a sua mente, né? Como é a sua mente. Esta é a sua mente quando você para. Porque quando a gente está em movimento, você não está prestando atenção na mente. Você está prestando em outra coisa que não é a mente. Então, a gente vai começar. Quem estiver, coloquem o corpo de vocês. Depois a gente bate mais um papo. Eu posso tirar as dúvidas que vocês tiverem, senão a gente fica só falando. Quem quiser se sentar na cadeira, senta. Busquem a posição mais confortável que vocês conseguirem, né? Fiquem à vontade.
Quem quiser colocar as duas mãos nos joelhos pode, quem não quiser. A posição do zazen correta é mão direita embaixo, esquerda em cima, um polegar toca o outro bem devagarzinho. É essa a posição, ó. Isso é o mudra cósmico. A gente apoia os braços aqui nas juntas das pernas para ele não ficar nem assim. Se ficar muito esticado aqui para baixo, te dá dor aqui. Então, você apoia de forma que não haja tensão aqui nessa região do pescoço. Nesse primeiro momento, podem colocar os olhos fechados. A língua fica apoiada no palato, em cima, à frente dos dois dentes da frente. Isso é um ponto de plena atenção. Façam 3 respirações bem profundas, a fim de abaixar o batimento cardíaco, frequência cerebral. A respiração de agora em diante é natural. Tentem levar o ar até o baixo ventre, na região do umbigo. As inspirações são normais, as expirações são mais longas que vocês conseguirem. Tente observar seus pensamentos. Volta o foco de concentração para a respiração todas as vezes que surgir um pensamento novo. Não elaborem em cima do pensamento. Apenas respirem tranquilamente. Deixa passar. Abre mão. Se alguém sentir um pouco de dificuldade, conta até 6 e retorna até 1.
Podem abrir os olhos devagar. Mexa o corpo bem lentamente, movimenta as mãos, os pés. Não façam movimentos bruscos. E aí, tudo bem, pessoal? Deixa eu tentar pôr essa câmera mais alta, peraí. Pessoal, quem quiser fazer perguntas e tirar dúvidas, ter alguma sensação, principalmente se tiver sido a primeira vez que vocês sentaram para meditar, é bem comum, muita coisa, muita informação, apesar do aquietamento, tá? Então, vocês fiquem à vontade para ligar o áudio de vocês, a câmera também, se quiserem se apresentar. Não estou te escutando, Laura. Oi, me escuta agora? Agora voltou. Eu Agora saiu de novo. Acho que é mau contato. Ouvem? Ótimo. Então, eu dizia para quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, liga o áudio de vocês, o microfone. E Alguém teve grande dificuldade? Ou física ou mental? De vez em quando o pensamento dá aquela fugida, respirar para voltar ao normal. Mas muito bom. Ah, e não sei se você já falou, me perdoe, mas o significado da mão direita embaixo e a esquerda em cima e o polegar. Isso é um mudra, né? Isso aqui, na verdade, é um termômetro. Esse círculo que faz com esse mudra das mãos significa o vazio no budismo. O vazio é um conceito um pouco complexo, né? Que todas as coisas estão interconectadas entre si. Mas isso aqui é um termômetro. Quando o nosso corpo está muito cansado, a tendência é que o dedo comece a afrouxar. Então, é um ponto de atenção. Se você está muito nervoso, os dois dedos ficam pressionando uns nos outros. Se você está estressado. Então, o ideal é, os mestres falam, tem que ter um fio de cabelo entre um polegar e o outro, para a gente sentir como é que está o nosso termômetro. Então, isso aqui é um ponto, é um dos pontos de atenção das posições do zazen, né? Tem o ponto das pernas, tem o ponto da língua, tem o ponto dos olhos. Os olhos não são fechados, eles são em 45 graus, sem foco. Então, são vários pontos de atenção dentro de uma posição. A coluna, né, que tem que estar reta, porque toda a nossa inervação cerebral passa pela coluna. A gente precisa de ter essa coluna reta e o corpo numa determinada posição, que é voltar esse corpo para cá. Quem já faz yoga, isso é um pouco mais fácil, né? Não é tão dolorido, porque a gente é assim, né? Ou a gente está assim, ou assim. Então, esse exercício de só fazer isso aqui já é dolorido para muitas pessoas. Falam, nossa, tive muita dor nas costas, porque estava assim, né? A gente vive assim. E aí, voltar o corpo para uma posição onde os ventos transitam até o baixo ventre, é uma posição que exige do corpo. Mas isso é treino, né?
A parte do corpo é treino. Com o tempo, você vai achar a sua posição e o seu ponto de equilíbrio mesmo, assim. É um treino, você vai voltando o corpo para essa posição e uma hora isso vai. A mesma coisa acontece com a mente. No começo, geralmente a mente é muito agitada, muito difícil de domar, muito difícil de concentrar, milhões de pensamentos vêm ao mesmo tempo, pensamentos variados, a gente mirabola em cima dos pensamentos, então é um exercício, a gente não fica de frente para a parede ou parado não fazendo nada, né? Meditação não é não fazer nada ou não pensar em nada, a gente está exercitando uma mente, né? Então, o processo é esse, eu não quero viver com essa mente, eu estou em sofrimento, eu não quero viver assim, com isso, desse jeito, né? Com esses padrões, com essas angústias, com essas tristezas, com essas raivas. Então, é um processo, o primeiro passo para quem começa a fazer meditação é um passo de humildade, na verdade, porque é um reconhecimento. Ele fala, eu não quero viver assim. Então, é uma formatação. Então, a gente pega o corpo, igual eu falei, usa como âncora e formata, né? É uma formatação de HD. E a gente começa a treinar uma mente num outro padrão mental que ela não desconhece. Então, precisa fazer esse pouquinho todo dia para isso. Por quê? Se você para 5 minutos, você só vai ver movimento, 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 movimento. 1 minuto que você, quem não é acostumado à meditação, é ideal que comece com pouco mesmo. Não comece com 40 minutos, porque você não tem nem mente nem corpo acostumado para isso. Vai sofrer corpo e vai sofrer mente. E não é esse o intuito. Então começa, não, eu só posso fazer 5 minutos por dia, mas faça 5 minutos todos os dias, né? Um minuto por semana, cada semana, você aumenta 1 minuto. Semana que vem você faz 6, na outra semana você faz 7, na outra semana você faz 8. Em 6 meses, a gente está fazendo 1 hora de meditação sem o corpo e sem a mente sentir. Isso é gradual, você vai aumentando de pouquinho. O seu próprio corpo e a sua própria mente começam a sentir o dia que você não faz. Você vai nitidamente perceber uma variação emocional no dia que não conseguiu fazer meditação. Você fala, nossa, preciso sentar, né? Preciso voltar, preciso recolher, né? Porque é um outro padrão mental. E o corpo começa a reconhecer isso também, né? E aí sente falta. E aí você vai aumentando. Daqui a pouco, 5 minutos, eu vou falar, não, foi pouco demais, vou ficar mais um pouco, né? Aí começa a ficar melhor. Por que os zazen são 40 minutos? Primeiro porque antigamente não tinha relógio, nos mosteiros até hoje não tem relógio, né? Tem, assim, em lugares não visíveis, tudo é por sinos, é a queima do incenso. Então, antigamente eles marcavam, era 40 minutos a queima do incenso. Hoje em dia, com a ciência muito moderna, já se sabe que fisiologicamente o tempo que o corpo precisa para regular batimento cardíaco e frequência cerebral são 20 minutos. Então, nos primeiros 20 minutos, o corpo está só aquietando, mais nada. Nada, nos 20 primeiros... Hoje a gente fez 20 minutos. Não está fazendo nada, você está tentando fazer um pouco de concentração. Por isso, os 20 minutos seguintes são tão importantes, porque nesses outros 20 minutos é que você vai tentar entrar em meditação. O zazen já é uma coisa um pouco além da meditação, porque entrar em estados profundos de concentração. Não é só a concentração na respiração consciente. Existe um breve espaço entre uma inspiração e uma expiração. Tem um breve espacinho. É esse espaço que o zazen vai ampliando. E aí, quando você passa longos períodos, você fica nesse espaço por mais tempo. E esse espaço é um espaço de não sofrimento, não julgamento, não tem nada mesmo, né? Não que não esteja ali, mas
é difícil de explicar, porque é uma percepção, né? Quando eu entrei nesse estágio poucas vezes, é muito difícil, mas a sensação que você tem é assim, nossa, não sei quanto tempo, é uma sensação de pequena ausência. Quando você volta, você fala, olha, é isso, né? Você não estava ali, o seu eu, na verdade, não estava julgando, não estava... não tinha karma sendo movimentado ali no budismo. Isso é muito importante a gente acessar esse espaço por causa disso, porque é o espaço onde você não está gerando nada, né? Nem benéfico e nem maléfico, é um espaço de descanso da mente absoluto. É esse espacinho que a gente tenta ampliar. Para quê? Para ter uma vida mais tranquila, né? Menos agressiva, menos sofrida, sofrer menos e gerar menos sofrimento. E através dessas meditações profundas você consegue reconhecer coisas que a gente não reconhece e não enxerga normalmente enquanto está no movimento, porque não tem como, né? Não para enxergar coisas que estão lá no fundo, né? E às vezes vem coisas boas e às vezes vem coisas ruins, mas esses somos nós, né? E todas as dores, a meditação andando, o mudra é a mão, o dedo esquerdo fecha dentro da mão esquerda e a mão direita abraça. É para manter essa postura reta também. Isso a gente fica em pé, andando meio passinho de cada vez. Esse mudra significa todos os meus maiores, todas as minhas maiores dores, os meus maiores apegos, as minhas maiores dificuldades, estas também eu as abraço. Então, é a gente ter compaixão conosco mesmos primeiro, né? A gente ter esse olhar compassivo para nós mesmos primeiro, porque é uma ilusão a gente querer ajudar os outros se a gente não consegue se ajudar primeiro, né? Se a gente não muda os nossos padrões em primeiro lugar. Fica uma coisa meio capenga, assim, né? Então, tem essa coisa dos mudras, né? Esses mudras são das tradições, né? Vem do hinduísmo, muita coisa foi absorvida, outras coisas foram alteradas dentro do próprio Zen. E no tibetano, eles fazem põem o dedo aqui no meio e sentam, né, como um leão, assim, e fazem também uma série de respirações. Então, assim, são técnicas, mas no fundo são variações do mesmo tema. São abordagens diferentes que no fundo têm um sentido só. O que o Zen faz? Ele vai pelo final. Todas as técnicas de meditação, existem milhares de técnicas de meditação. Eu mesmo ensino várias, né? Com mantra, sem mantra, com objeto, com observação, foco na respiração. São várias técnicas, mas todas as técnicas, pelo menos as que eu conheço, todas no final esbarram no silêncio. Qualquer técnica que seja, de meditação guiada, de meditação com mantra, todas no final tem o silêncio. Por que o Zen não é tão chamativo, né? E é difícil? Porque ele já vai para o final, ele pega a pessoa que não tem preparo nenhum e fala, senta de frente para a parede 40 minutos e fique. E olhe. E às vezes tem gente que não está preparada para olhar ou para enxergar minimamente o que ele vai enxergar ali. E aí aquela pessoa levanta e vai embora, né? Isso aconteceu muito aqui já. E aí daí um ano volta. Ah, Raquel, aquela época eu estava muito confuso, muito difícil, eu não consegui ficar observando, né? Vendo o que eu estava vendo na minha mente. Eu tive que dar uma pausa e voltar. Não seja por isso, está aberto, né? Então, existem esses movimentos de idas e vindas até a pessoa realmente entrar no caminho, né? Querer fazer aquilo. Porque não é esse tempo nosso aqui, né? Existe um tempo que é um tempo kármico de cada um. Existem pessoas que estão um pouco mais preparadas e outras pessoas que não estão
estão preparadas. Então, não é só esse tempo que, vou fazer, e é uma matemática e vai dar tudo certo. Não, a gente faz o que a gente consegue fazer dentro do que a gente tem. E a gente começa de onde a gente está com as ferramentas que a gente tem. Meditação é muito simples, muito simples. É você, o seu corpo e uma parede. Nada além disso. É tão simples que é difícil. Tão simples que a gente inventa apetrecho. Aí tem aplicativo, né? Aí tem de todos os que existem, milhares de sinos, milhares de meditações diferentes, né? Tudo que o mundo pode fazer para vender, né? Me vende a minha comodidade, pelo amor de Deus, me vende a minha paz mental, né? Eu vendo aqui, ó, você compra, eu vendo, né? E não indico, tem um aplicativo, na verdade, que eu indico, que é o Lojong, porque eu conheço o intuito de quem está atrás desse aplicativo, né? Que é de ajudar realmente. Ele fez para realmente, o intuito é muito bom. Então, aí funciona, né? E tem gente que não quer ir para o budismo, não quer ficar em mosteiro, né? Não é para todo mundo. E tá tudo bem, né? Minha tia mesmo tem o Lojong, adora, paga o plano anual, faz todo dia, melhorou consideravelmente. É isso, né? É melhorar um pouco, assim, a vida de todo mundo e de quem a gente conseguir melhorar, né? Não é nada além disso. Essa postura que a gente tem, né? No Zazen, principalmente, uma postura muito reta, assim, muito dura, né? E essa postura, quando a mente, o que você treina na meditação, sentado na almofada, não é uma postura, né? Não é ficar lá em lótus, fazer o melhor lótus da vida e levantar e isso não ir com você para o mundo, né? Então, essa postura é um questionamento. Qual que é a sua postura diante do mundo, né? Diante da vida? É isso que o Zazen questiona. Ele fala, o que você está treinando? Que tipo de mente? Então, essa mente que a gente treina de frente para a parede é uma mente que a gente levanta com ela e vai agir no mundo daquela forma. É uma mente tranquila, né? É uma mente benevolente, é uma mente compassiva, é uma mente bondosa, é uma mente que não quer matar, nem em pensamentos, nem em palavras e nem em atos. O treino da mente é isso. A gente começa a treinar a mente para treinar a fala correta, para treinar a ação correta. Uma coisa é concatenada com a outra. Por isso, quem começa a meditar costuma ficar um pouco mais recolhido, mais silencioso. Por quê? Porque começa a perder a vontade do debate, né? O mundo é assim, toma lá da cá, né? Bate, rebate. E a gente quer rebater o tempo todo. E aí você começa a reconhecer alguns outros e falar, isso aqui não vale a pena mais. Esse aqui vale. Não, você de novo, né? E aí você começa a ver os processos mentais, como é que funciona. Mas você de novo, não. Dessa vez você não me pega mais, não. Isso aqui começa a ficar de escanteio, né? E aí a coisa vai andando num rio, assim, com mais tranquilidade. O que a meditação faz é isso, né? Te dá um pouco mais de clareza para você conseguir enxergar o que está acontecendo e dar uma respirada antes de agir, seja com fala, seja com ação. Raquel, boa noite, né? Boa noite. Tá tão baixo aqui, gente, e eu tô no máximo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou escutar. Assim, boa noite, Raquel, boa noite a todos. E até uma dúvida para iniciar, como você colocou, né, que nós colocaríamos 5 minutos por dia, 6 minutos por dia e tal. E você aconselha, por exemplo, eu fiz agora a meditação sentado numa cadeira. Você aconselha que mesmo que seja 5 minutos, que já tente sentar no chão, de frente à parede, para que gradativamente vá acostumando também com todas as dificuldades iniciais? O sentar no chão, ele não é obrigatório, né? Isso eu particularmente prefiro sentar no chão, mas é porque eu acostumei a sentar no chão.
Mas em retiros, por exemplo, eu alterno o chão e a cadeira, porque a minha perna não aguenta, né? Não aguenta. Eu tenho um problema genético. Eu não nasci com o osso da perna, não tem jeito, né? Então, eu não vou me massacrar. Então, assim, o que eu indico é comece na cadeira, vire a cadeira de frente para a parede, né? Porque não é todo mundo que tem esse material aqui. E esse é um material que se você vir que você vai continuar a meditar, aí você compra o material, porque aí tem que ter o material. Não sente no chão duro, você vai estragar sua coluna e o seu joelho. Não existe essa possibilidade, isso é martírio, né? Não é inteligente fazer isso. Aí você adquire um Zabuton e um Zafo. Existem pessoas especializadas que fazem isso. Eu tenho uma moça que é parceira do Crescendo Zen, ela só faz almofada de meditação para todos os tipos e biotipos, né? Aí você vai precisar disso. Então, comece na cadeira. E se tiver em casa, o melhor é que seja de frente para a parede. Mas hoje mesmo eu estava conversando com o meu amigo que é dentista, ele falou, não te atendi porque eu estava aqui sentado na cadeira fazendo zazen. Antes dele começar, ele falou, estava aqui 5 minutos respirando. Então, é a hora que tiver qualquer possibilidade que a gente tem, tudo é zazen, né? A mente de zazen, ela pode ir para onde a gente quiser. Eu estou dirigindo, estou respirando. Estou lá na direita, quem quiser ir louco, passa, xinga, buzina, né? Eu não estou nem vendo aquilo ali. Você começa no começo, a gente está aqui, ó, no movimento do mundo e da nossa mente junto, sendo arrastado para lá e para cá. A gente está nesse miolo. Daqui a pouco a coisa começa a ficar assim, ó. Aqui não vai mudar. Quem tem que mudar? Aqui, a gente. A coisa que começa. Aí você começa a fazer isso aqui, ó. Um afastamento. Daqui a pouco você vira um observador disso tudo, né? Você está ali, mas não está ali. Você está com uma mente concentrada, focada em outra coisa. Eu não assisto televisão, né? Eu não tenho televisão aberta, né? Esse jornal, esses negócios. Então, lá na minha mãe, é dia e noite a televisão. Aí eu quero ficar com ela quando eu vou lá. Aí aqueles programas terríveis que fala de morte, de assassinato, né? Eu tô ali, mas eu não tô ali. A verdade é essa. Eu tô ali com ela, conversando outras coisas, mas aquilo ali, daquele movimento, não tô fazendo parte daquilo mais, né? Você consegue criar um campo de proteção mesmo, né? Que a gente cria, isso é concentração. Concentração. Então, a gente precisa filtrar o que a gente ouve, precisa filtrar o que a gente lê, porque tudo entra na mente. Eu ensino isso para as crianças, né? Tudo. Então, comece com pouco. Se você vê que vai continuar, compre o material de desafio e vai tentando também sentar. É treino, né? É igual o treino da mente ao treino do corpo. Você muda de posição, muda a perna de lugar. E isso vai aos poucos. Eu, Raquel, nunca sentei sem dor. Nunca. Eu nunca sentei sem dor. Porque a minha perna dói constantemente. Então, não existe essa possibilidade. Eu nunca sentei zazen sem dor. Só que você acostuma com a dor. Ok? Ok. Não, bom demais. Obrigado. Pode perguntar. Boa noite. Prazer com vocês. Raquel, eu queria perguntar 2 coisas, assim. Uma, sobre esse exemplo que você colocou de, tipo, tá dirigindo, daí você tem o foco no seu percurso, no seu caminho, e se abstrai do entorno. Por um lado, isso também pode ser um pouco perigoso, né? Porque você tem que estar atento. Então, nesse momento, igual eu estava fazendo, eu estava aqui na sala, o meu filho passou, né? E mesmo que eu tivesse abstraindo o acontecimento, eu não deixo de ouvir, de estar atento, né? Então, assim, tipo um equilíbrio entre essas 2 coisas, em você não estar com pensamento ativo em nada, mas ao mesmo tempo tá percebendo
e estar atento também ao que está acontecendo ao seu lado, porque é uma questão, acho que, de segurança e proteção, né? No caso... O que eu quis dizer é plena atenção àquilo que você está fazendo naquele momento. Então, eu estou dirigindo, eu estou dirigindo. Eu não estou prestando atenção no rádio, eu não estou cantando música, eu não estou prestando atenção nos meus pensamentos. Isso é o que chamam de mindfulness, né? Que eu tenho várias vírgulas quanto ao uso da palavra. Mas isso é plena atenção com foco específico, né? A plena atenção que a gente treina no Zazen é plena atenção, nada mais do que isso. Aqui de frente para a parede, a gente está realmente fazendo só isso, só com foco na mente. Mas tem várias maneiras de treinar plena atenção. Tem plena atenção em movimento, né? Plena atenção com foco, plena atenção em foco específico, plena atenção corporal. Então, são vários focos de atenção que a gente pode treinar. O da dirigir, com certeza. Eu estou, naquele momento, dirigindo. Então, o que eu estou fazendo? Prestando atenção só dirigindo e respirando, nada mais. Isso é um momento de atenção. Banco. O povo fala, mas você fica fazendo zazen em banco? Eu falo, eu fico, gente. Eu vou ficar fazendo o quê no banco? Se ficar lá esperando. Muito raro em banco, né? Eu fico sentado onde for, no médico, respirando. Olho para baixo, não fico lá com posição de zazen, não fico nada disso. Eu simplesmente sento e abstraio, respiro. Eu estou sabendo o que está acontecendo ali. Se chamar meu nome, eu vou chamar. Mas eu estou respirando, nada mais. Eu não perco tempo. E a outra coisa que eu perguntar é da posição. Então, a posição que eu gosto muito de ficar que é com as pernas para cima, apoiada na parede. Aí pode fazer, por exemplo, essa posição, porque já aconteceu de eu ficar assim, e eu fico, sei lá, 1 hora, e já aconteceu de eu ficar e acabar dormindo. Aí eu acordar e não sentir minhas pernas. Existe a posição a posição que a gente precisa para ter, para treinar esta mente de plena atenção, é essa posição corporal sentada, justamente porque a gente dorme. Mas existe a posição em movimento, que é Kinhin, que é a meditação andando, e existe a posição de meditação deitada, que é Kaitin. Então, eu durmo em zazen todos os dias. Eu sugiro que vocês façam mesmo. Deitem, mas você já fez o exercício com a técnica antes. Então, eu já sentei em zazen 20 minutos, 40 minutos, quantos minutos foram, né? E na hora de dormir, eu durmo com aquela mente, porque se a gente deitar e começar a fazer os exercícios de respiração, vai dormir. E o intuito do zazen não é o torpor, é justamente o contrário, é uma mente atenta, uma mente alerta. O que a gente quer é uma mente que enxergue as coisas como elas são, verdadeiramente. Por isso a gente também faz em 45 graus os olhos, né? A gente não quer entrar nesse torpor, mas dormir com essa mente é muito bom. Você respira, você não dorme com televisão, não dorme com tela de celular, a última imagem que você tem na sua mente, o que alimenta a sua mente antes de dormir é o quê? A respiração. Faça antes de dormir, mas faça sentado também. Vai caminhar? Faça uma caminhada consciente, uma caminhada de plena atenção, né? Caminha no parque com plena atenção, dá pequenos passos, isso tudo é exercício de plena atenção. Chama meios hábeis. Qualquer coisa pode ser um meio hábil para a gente prestar atenção naquele momento. E treinando de pouquinho em pouquinho, porque é de pouquinho em pouquinho mesmo que a gente vai. Obrigada. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer perguntas? Mais alguém? Mais alguém, pessoal? Porque já são 9h10, acho que a gente está no nosso tempo, né? Eu adoraria que a Raquel pudesse toda a lua cheia conduzir, mas eu sei que a Raquel tem N atividades, inclusive o projeto Crescendo Zen, quem não conhece, principalmente quem é mãe, procure ali nas redes sociais o Crescendo Zen, acompanhe. É um projeto maravilhoso que ensina as crianças desde pequena a observar essa mente, a ter uma consciência melhor sobre tudo isso, né?
Raquel, minha amiga, eu te agradeço profundamente essa oportunidade. Agradeço a cada um de vocês, meu colega Greg, que bom. Tem algumas pessoas que eu não vejo o nome. Lá, gratidão. Elinaíra, obrigada. Eu não a conheço, mas fico muito feliz. Agradeço a sua presença. Esse é um dia bastante especial, porque é um dia em que a gente inaugura isso que eu chamo de Kula, né? Kula no yoga é comunidade. Então, que essa comunidade, todas as atividades que eu puder oferecer de forma gratuita e que chegue no maior número de pessoas possíveis. Então, a Raquel está descortinando essa atividade. Te agradeço, querida. E vou te fazer outros convites, se você aceita quando for possível. Vamos fazer sim. Tá? Vamos fazer sim. Eu posso fazer a oração do arrependimento que a gente faz toda lua cheia? Claro! E fala um pouquinho cheia. também, assim, por que lua cheia? Por que tem essa questão da lua cheia com a meditação? E você termina com as palavras, tá? As palavras finais são tuas. Tá. Tá bom? Buda... Gente, gratidão. Buda nasceu, se iluminou e morreu numa lua cheia. Então, a lua cheia tem muita representatividade dentro do budismo, né? E aí, nas luas cheias, a gente faz um poema de arrependimento, que chama Poema do Arrependimento. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Muito obrigada por vocês terem participado e, por favor, insistam na meditação. No começo é um pouquinho difícil, mas depois melhora. Vai melhorar muita coisa na vida de vocês. Espero que tenha podido ajudar de alguma forma. Ok? Muito obrigada. Gachou. Gratidão, Laura, pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, bom descanso. Eu vou colocar depois lá no Instagram o endereço. Eu gravei, viu, Raquel? Não havia te pedido antes, mas se você autorizar, o endereço de onde vai estar disponível, se vocês depois quiserem ouvir novamente, praticar novamente, tá bom? Eu tenho um grupo de meditação Zen Budista de Goiânia. Daí lá sempre tem os informativos, a gente tem um clube de leitura Zen, que encontra todas as quartas e sábados, lá sempre tem informativos de meditação, de alguma coisa que está acontecendo, e o Instagram do Crescendo Zen, que é @CrescendoZen. Se quiserem ver crianças felizes, é lá mesmo. Pedroca está sempre lá, ele está felicíssimo Pedroca. Que amanhã vai voltar. Que bom, que gracinha. Beijo, gente, bom descanso para vocês. Gratidão. Obrigada. Aos meus alunos até quarta. Cachorro. Tchau, tchau.